Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 9, A Arte Imita a Vida. A gente já falou um pouquinho sobre isso na outra videoaula e agora a gente vai dar continuidade voltado para a ideia da arte hiperrealista, tá? Então ele começa aí falando o que levou à arte hiperrealista. Primeiro, vocês já escutaram este termo, arte hiperrealista? Então ele vai passar por diversos movimentos artísticos aí para explicar por que a gente chega nesse tipo de arte, tá? E vai mostrar alguns dos exemplos aí da arte hiperrealista. Então ele fala: a história das artes visuais passou por diversos momentos de compreensão sobre o que é imitar ou se parecer com a realidade. Além da idealização em alguns períodos, também tivemos épocas em que imitaram a realidade sem querer reproduzi-la fielmente, estilizando suas formas, como ocorreu no Antigo Egito e na arte bizantina na Idade Média, por motivações religiosas. No Antigo Egito, para que os faraós pudessem ser reconhecidos no mundo dos mortos, a arte precisava seguir regras muito objetivas de representação. O público para qual as artes eram feitas não eram os humanos mortais e suas percepções, mas sim os deuses e as deusas. E aí, se você não seguia as características desse tipo de arte, as regras desse tipo de arte, ela não era considerada arte nesta época aí, tá? Tinha que se seguir todas as regras. Quando a gente fala na Idade Média, né, então ele fala aí, já na Idade Média, as representações de figuras divinas não deveriam se parecer muito com os seres humanos, para evitar que fossem confundidas. Então havia toda uma adoração a essas pessoas, né, a esses deuses, e eles não podiam parecer como se fossem de carne e osso. Então a proposta é que eles de fato fossem muito diferentes das pessoas reais, tá? Afinal, essas figuras eram seres superiores e não meros mortais feitos de carne e osso. As imagens adiante se parecem com a realidade percebida pela visão, para vocês ou não? O que vocês acham? Olhando a imagem aí, vocês acham que ela se parece com uma pessoa de fato? Eu, Mireia, acho que parece, mas ainda assim ela tem algumas características que não são reais, tá? Em uma escala de 0 a 10, de 0 a 10, como você as classificaria quanto a este quesito? O que vocês acham aí? No período barroco, nós tivemos um ápice de verossimilhança nas artes visuais. Os artistas eles buscavam fazer representações da maneira mais fiel à realidade, incluindo detalhes do que era considerado a imperfeição na visão idealizada do período anterior, como rugas e expressões grotescas, tá? E a principal proposta também no barroco era a utilização de luz e sombra, então dava muito destaque onde havia luz e pouco destaque onde havia sombra, tá? Aí a gente tem ó, uma imagem do barroco, tá? Feito pelo Caravaggio. O nome dela é Pequeno Baco Doente. E aí a gente consegue perceber então a quantidade de detalhes dos músculos, tudo isso era observado aí pelo artista e colocado também na obra, tá? Depois do período barroco, entre os séculos 17 e 18, a pintura ela seguiu caminhos mais para representações de verossimilhantes e miméticas, já que o único recurso existente para retratar algo ou alguém, já que era o único recurso aí da época, tá? E aí, depois disso, começa-se então a invenção da fotografia. A gente começa os estudos para fotografia e ela veio para modificar tudo que estava sendo feito até então, tá? Então ele fala, entretanto, após a invenção da fotografia no século XIX, isso se modificou e a mímese na pintura passou a contar com características nunca antes exploradas, como por exemplo a ideia de representar a rápida impressão do visão sobre as coisas, sem a preocupação de se enganarem os olhos ao esconder pinceladas e camadas de tinta, tá? Então a gente começa, que é quando começa a ideia do impressionismo, né? Então eu faço de acordo com a impressão que eu tive daquele determinado local. E aí os artistas eles vão migrando de um movimento para outro, de uma característica para outra característica e assim por diante, tá? Em toda essa trajetória, poderíamos pensar que o único interesse dos artistas por imitar a realidade acabaria, já que a fotografia supre todas as necessidades de representação da vida que enxergamos, não é mesmo?
Porém, não foi isso que aconteceu. A gente começa aí, então, novos artistas criam novas técnicas, novas maneiras de trabalhar, tá? E aqui a gente tem uma obra do Monet e ele é considerado um pintor impressionista. Então, se vocês notarem, a obra parece meio um borrão aí, porque, na verdade, era a impressão que era passada de acordo com o tempo que ele desenha, tá? A criatividade dos artistas não tem limite e, por isso, a fotografia também serviu como inspiração para uma arte que a imita, chamada de arte hiperrealista, tá? E ela surgiu como continuação do fotorrealismo. Na verdade, a gente costuma dizer que os dois caminham lado a lado aí, o fotorrealismo e a hiperrealista, tá? Este último movimento ele nasceu nos anos 60, nos Estados Unidos, buscando responder às críticas da arte moderna de que o realismo nas artes seria anacrônico, pois a fotografia já existia para retratar a realidade. Então ele não era suficiente aí, tá? E aí os artistas criaram estes movimentos hiperrealistas e fotorrealismo para poder trabalhar com a ideia de que ela de fato parece com a realidade. O fotorrealismo ele afirmava uma arte realista, mas atual, já que ele dependia da tecnologia da fotografia para existir. As pinturas eram feitas com base nelas. Então, como é que funciona o fotorrealismo? Eu pego a foto de um lugar e aí eu tento retratar esta fotografia pelo fotorrealismo, só que usando o máximo de detalhes que eu conseguir, tá? E além disso, a arte fotorrealista e depois hiperrealista utiliza temas contemporâneos, muitas vezes ligados às cidades urbanas e suas tecnologias, o que também reforçaria a ideia de que é uma arte em consonância com a atualidade. Ou seja, se ela tenta retratar o que está acontecendo de fato, né, as cidades, as tecnologias, logo ela é uma foto muito atual, tá? Há pouca diferença com o fotorrealismo e o hiperrealismo, chegando ao ponto de serem considerados por algumas pessoas como o mesmo movimento. É o que eu falei, eles andam muito parecidos, muito juntinhos aí, tá? O que pode diferenciá-los é o fato de o hiperrealismo contar com as tecnologias mais avançadas e por isso acabar sendo mais detalhista. Apesar de mais conhecido por suas obras em pinturas, o hiperrealismo também tem representantes em esculturas como Duane Hanson e Homework, tá? E aqui a gente tem uma imagem do Chuck Close, é um artista que ele é considerado hiperrealista, tá? Se vocês notarem aí, dá para ver todos os detalhes dessa pessoa que é retratada, o nome dele é Mark, e é legal a gente reparar que dá para ver até o reflexo do óculos esse artista consegue colocar aí na obra, tá? Então as obras hiperrealistas, elas de fato parecem uma fotografia, tá, gente? Aqui a gente tem as esculturas de Hanson, que ele acabou de mencionar aí, feitas em tamanho natural, são tão realísticas que é difícil acreditar que não sejam fotos comuns de pessoas retratadas. Então a gente tem duas esculturas aí dele, né? É um casal de idosos no banco e a obra é feita de resina de poliéster e fibra de vidro pintada com tinta a óleo e com objetos do cotidiano. Por exemplo, a bolsa é um objeto do cotidiano, o relógio é um objeto do cotidiano, o óculos é um objeto do cotidiano, mas a obra em si são esculturas, tá? E aí elas parecem pessoas de verdade, tá? Aqui a gente tem a obra do Homework. Ele também faz esculturas, né, que foi dito aí no início, e aí ele fala, por sua vez, modifica o tamanho do que retrata, causando grande impacto visual com formas que parecem reais, apesar de serem gigantes ou muito menores do que a realidade. Ele tem uma outra obra que é uma pessoa meio agachada, também é bem legal de ser vista, tá? E elas geralmente são bem grandonas ou bem pituquinhas, e ele coloca uma série de detalhes, então a gente consegue ver aqui, ó, as marcas do rosto, é bem impressionante, deve ser bem legal de ser vista aí bem de pertinho, tá? A Promireia nunca fui na exposição do Homework, mas eu morro de vontade. E aí a gente tem as atividades desta semana, tá, gente? Então nós temos as questões da página 192, exercício 2, para conferir página 193, exercício 4 e 5, e nós temos uma atividade prática. Essa atividade prática vocês vão ter que procurar um vídeo na internet para conseguir realizar, tá? Então ele fala aí, página 192, exercício 3, se eu não me engano, há o próprio espaço na própria apostila para vocês realizarem, tá? Então ele fala, na internet, em especial em plataformas de compartilhamento de vídeo, há diversos
tutoriais que ensinam a fazer desenhos hiperrealistas. Encontre um desses tutoriais e siga-o com atenção para fazer o seu desenho. E aí a gente tem como sugestão um vídeo chamado Como Desenhar Gota de Água Realista, tá? O que eu vou falar para vocês? Lá existem alguns materiais específicos. Pro, não tenho esse material específico, não tem problema. Utilizem o material que vocês tiverem. Por exemplo, ele pede lápis específico, lápis branco da marca tal, não precisa. Vocês vão usar o que vocês tiverem, tá ok? E aí vocês vão tentar fazer o mais hiperrealista possível, ou realista possível aí, e vocês vão me apresentar depois durante o chat, tá ok, gente? Bom, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo!